Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Davi Oliveira e essa é a aula de número 1 da nossa playlist de números racionais, né, professor? Isso, números racionais relativos. Vamos ver tudo aqui sobre esse conteúdo, tá? Essa aula de número 1, pessoal, a gente vai ver aqui uma pequena introdução. É para quem está tendo contato com essa matéria pela primeira vez, né, professor? Isso, cara, a aulinha de número 1, a gente vai sem pressa, então eu preciso começar essa aula falando isso, sabe? Professor Davi, cara... Eu queria uma aula curtinha de 2 minutos, porque minha prova é daqui a pouco. Cara, eu peço desculpa, mas eu não vou conseguir te ajudar. Eu preciso ir devagar, para quem tem muita dificuldade, tá bom? Vamos lá, se você quer uma aula de frações, especificamente eu preciso aprender frações, professor, e todas as suas complexidades. Vou deixar um card aqui em cima para aula de fração, tá bom? Bora, vem pra cá. Conjunto dos números racionais relativos. Professor Davi, cara, por que você falou esse negócio antes sobre frações? Porque no caminho natural da coisa, né? Eu sei que as histórias são muitas, mas no caminho natural da coisa, você primeiro estuda frações para depois ver isso aqui. Tá bom? Vamos lá. Chama-se número racional todo número que pode ser escrito em forma de fração. Então, professor, eu consigo escrever um número em forma de fração. Esse número é um número racional. Isso. Tá, Vici, cara, isso significa? Significa. É isso mesmo que eu tô pensando? É. Aí não, professor. É isso mesmo que você está pensando. Isso significa que existem números que não podem ser escritos na forma de fração? Existe. São os números irracionais. Preciso me preocupar com ele nessa aula, professor? Não. Nessa aula, só os números racionais, tá? Deixa isso para um próximo papo. Não se desesperar. Vamos lá. Chama-se número racional todo número que pode ser escrito na forma de fração. São exemplos de números racionais. Os números fracionários, né, professor? Isso, positivos. Os números racionários, professor? Negativos. Mais 5 sobre 7, menos 5 sétimos, mais 1 terço, menos 1 sobre 3, né, professor? E assim por diante. É fácil concluir, aqui embaixo, ó, é fácil concluir que todo número inteiro também é um racional. Então, números naturais, conjunto dos números naturais. É o 0 e os positivos, professor. Isso. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É um conjunto infinito, né, não, professor? Sim, sim. Esse também é infinito. Com certeza, cara. Com certeza, tá? Então anota essas coisinhas depois no teu rascunho, que é importante. Conjunto dos números inteiros. Aí os inteiros, ele entra ali na jogada englobando os naturais. Então, os conjuntos dos números inteiros, ele tem o conjunto, né, professor? Isso, ele engloba ali o conjunto dos números naturais, tá? E os negativos. Então, menos 10, menos 9, menos 8, tananã, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, É um conjunto infinito. É um conjunto infinito. Esse é o conjunto dos números inteiros. Beleza. Aí agora entra o conjunto dos números racionais, né, professor? Isso. Ou o conjunto dos números racionais relativos. Tá? Aí nesse conjunto aqui, ele vai abranger todo mundo, né, professor? Isso. Os naturais e os inteiros. Sim, tá legal? O número inteiro 8 pode ser escrito como 8 sobre 1. Pode ser escrito numa forma de fração. Pode. Então ele é um racional? É. Tá? Todo número inteiro é um número racional. Se o teu professor, se o teu concurso gosta de cobrar essa teoria, esse tico-tico, peraí, todo natural é inteiro? Peraí, e todo inteiro é natural? Todo inteiro é racional? Tá, acho que é, beleza. Mas todo racional é inteiro? Aí já complicou. Então, tenha cuidado com esses detalhes, tá? O conjunto, ó, todo número inteiro é um número racional. Repetindo, todo número inteiro também é um número racional. Por quê? Porque ele pode ser escrito na forma de fração, tá? Então, logo 8 também é um número racional, beleza? Todo número natural é um número racional. Lembra só? Isso é natural, é inteiro, automaticamente ele é racional, tá? Vou anotar, pessoal. Anota assim, cara. O número inteiro 0 pode ser escrito como 0 sobre 1? Pode, cara. Logo, 0 também é um número racional, né, professor? Sim. O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q, sendo formado pelos números inteiros e pelos números fracionários. Beleza? Tá meio borrado aqui. Ok, atenção. O conjunto Q, ou seja, o conjunto dos números racionais, é infinito. Vai ter uma letra C aqui, tá? Letra C e letra D, se eu não me engano. Vamos lá. A indicação de uma divisão pode ser feita por uma fração. Trocando em miúdos, eu posso escrever assim, olha, 3 dividido por 2. Beleza, professor, é 1,5, né, cara? Isso. Mas eu posso escrever assim, ó, 3 dividido por 2. 3
sobre 2, né, professor? Isso, é 1,5, tá legal? Então, é só para você lembrar daquela regrinha dos sinais, né, professor? Isso. Eu não lembro desse troço não, Davizinho, cara. Olha só, quando a gente for fazer os exercícios, eu vou dar uma relembrada com vocês. Beleza? Mas caso você queira pegar passo a passo regra de sinais da multiplicação, da divisão, da adição, da subtração, tem aqui no canal também, beleza? Tá com tempo, quero rever tudo, tô me preparando para um concurso público. Cai para dentro, cara, é gratuito, cai para dentro, tá? Então, vamos lá. Então a indicação de uma divisão pode ser feita por uma fração, logo utilize a regra dos sinais da divisão. Professor, na divisão, se negativo com negativo, vou dar positivo. Isso, menos com menos é mais. E mais com mais, mas já é mais mesmo. Tá legal? Agora, se for diferente, mais com menos com mais, fica sempre negativo. Tá legal? Vai, printa aí para eu preparar o próximo quadro. Vem, pessoal, o segundo quadro já está pronto aqui esperando por nós. E vai ter um terceiro quadro só para a gente praticar um pouquinho antes de eu me despedir de vocês. Já toda aula eu sempre boto, né, exercícios pra gente praticar. Tem que praticar matemática, tem que praticar. Vamos lá. Vamos ver esse papo aqui de módulo, de um número, beleza? Eu encontro às vezes alunos que chegam pra mim já no ensino médio e nunca nem ouviu falar disso. Isso aqui é importante. Tá legal? Vamos lá, números opostos simétricos, aqui é só pra gente relembrar, e finaliza essa parte aqui da explicação, beleza? Com essa reta numérica bonita aqui pra vocês. Vamos lá, não repararam a minha expressão, esqueci de falar isso no início do vídeo, repararam a minha expressão cansada não, tá, pessoal? Tá trabalhando muito, né, pessoal? Também, mas não é isso não. Vocês que são muito novinhos, depois pergunta para o pai de vocês como é que é para os pais, né? Como é ter um recém-nascido, isso em casa, aí você vai entender o pipoco, vamos lá. Módulo, que papo é esse de módulo? Professor, o módulo, cara, isso aqui vai ser útil para você em biologia, química, física, matemática, no ensino médio, tá? Na tua vida na escola. O que é o módulo de um número? Anota isso que é importante. O módulo de um número é o próprio número, sem você olhar, sem levar em consideração, né, pessoal? Isso, não me interessa o sinal. Vou olhar para o sinal, pessoal? Não. Eu vou olhar apenas para o número, para o seu valor, tá legal? É por isso que eu quero que vocês anotem também uma coisa importante. Módulo ou valor absoluto. Se pediu módulo ou valor absoluto de um número, não me interessa o seu sinal. Me interessa apenas os algarismos, aquele número, tá? Só isso, professor, só isso. Tá legal, professor. Você fez tanta... Eu pensava que era uma coisa mais importante. Mas é importante, cara. Então vamos lá. Qual é o módulo de 3 sobre 7? É mais 3 sobre 7? Não, é só o 3 sobre o 7. Tá? Qual é o módulo de menos 3 sobre 7? É menos 3 sobre 7? É mais 3 sobre 7? Não, é só o número 3 sobre 7. Sem sinal nenhum. Tá legal? Números opostos ou simétricos, normalmente se usa mais opostos, mas opostos ou simétricos é o positivo e o negativo daquele mesmo número, tá? Então 3/8 e menos 3/8 são números opostos ou números simétricos. 1/2 e menos 1/2 são números opostos ou números simétricos, e assim por diante, tá? Bom, um número racional também pode ser representado por um número decimal, né? Basta eu fazer a divisão. Fiz a divisão, professor. Isso, encontrei um número decimal, né? Então, se eu pego 7 e divido por 2, eu encontro 3,5. Beleza. Estou representando um número racional, né? Na forma de um número decimal, tá? Menos 4 sobre 5. Se eu divido 4 dividido por 5, professor, eu acho 0,8. Sim. Então, menos 4/5 é a mesma coisa que menos 0,8. Agora, pode ser uma dízima periódica também, né, professor? Pode, a tal da dízima, né, professor? Isso, todo mundo odeia ela. Sim. Então, 1/3. Se você dividir 1 sobre 3, cai numa dízima periódica, 0,3333, e bota esses 3 pontinhos, né? Então, tudo bem também, não tem problema nenhum. Posso representar dessa maneira. Isso aqui é importante, beleza? Eu sei que é meio intuitivo, mas é importante, deixa aí no teu print, beleza? Representação geométrica. No caso da representação geométrica, moçada, vocês provavelmente já viram em algum momento a reta numérica, né, pessoal? Isso a gente pode representar os naturais, os inteiros, e é óbvio que também podemos representar os racionais, né, pessoal? Isso, observe que os números racionais podem ser representados por pontos de uma reta, usando o mesmo processo de representação dos inteiros, tá legal? Então temos aqui o zero, né, pessoal? Isso. A direita do zero, não importa se é inteiro, né, pessoal? Isso, ou se é racional, a direita do zero são os positivos, a esquerda do zero são os negativos, né, pessoal? Isso sempre, Davi, sempre. Tem alguma exceção, pessoal? Não, tem não, cara. Tem mais sempre, tá? Então, a direita do zero, positivo, a esquerda, negativo. Beleza.
Então, à direita a gente tem os inteiros e já botei aqui em vermelho, tá? Em vermelho aqui eu botei os racionais, tá bom? Então vamos lá. À esquerda dos zeros negativos e também os racionais negativos. Duas coisas importantes que eu quero que vocês prestem muita atenção nesse segundo quadro. Não pode sair desse segundo quadro sem saber isso, tá? Pode ser inteiro ou não. Pode ser racional. Olha para cá. Anotem. Dados dois números quaisquer, o que está à direita é o maior deles e o que está à esquerda é o menor deles. Aqui, esquece os racionais, olha para os inteiros, esquece os vermelhos aqui. 1, 2 e 3. O que está à direita é o maior deles. Eu tenho o número 1. Qual é o número que está à direita do número 1? Esquece os vermelhos aqui. Qual é o número que está à direita? Olha só para os inteiros. É o 2, professor? Isso, o 2 é o maior deles. Qual é o número que está à esquerda? É o 0, professor. O 0 é o menor deles. Tá vendo, cara? Você disse... Você só escreveu isso aqui. Em um momento você destacou assim, pô, isso é só do lado direito, isso é só do lado esquerdo da reta numérica. Então significa que vale para tudo. Vale para tudo. E quando eu coloco isso aqui na prova, normalmente os alunos que têm mais dificuldades acabam mudando a visão deles, sabe? Porque era assim, um negócio que ele tinha muita dificuldade e de repente olha assim, pô, cara, agora é ponto dado, né, pessoal? Eu falo, então aproveita, né, pô, não erra, tá? Por quê? Isso serve para cá também. Aqui tem o menos 2. Beleza. Aí o cara fica se perguntando, quem é maior? O menos 2 ou o menos 3? O menos 3 é maior que o menos 2? Ou o menos 3 é menor? O menos 1 é maior ou o menos 1 é menor que o menos 2? O cara fica doido. Isso, fica do teu lado. Então, vejam. De novo, dados dois números quaisquer, o que está à direita é o maior deles. Pô, cara, tá aqui o menos 2. Quem é que está à direita do menos 2? É o menos 1. O menos 1 é maior que o menos 2? É. Quem é que está à esquerda do menos 2? O menos 3. O menos 3 é menor que o menos 2? É isso, cara, tá? Uma das coisas que eu quero que você não saia dessa aula sem saber disso. Para os racionais agora a mesma coisa, professor? É. 5 sobre 3 é maior que 1? É. 5 sobre 3 está à esquerda de 2. Ele é menor que o 2? É. E o 3 é maior que o 2? Isso. Aqui, ó. 1 sobre 5 é menor que 1? É. 5 sobre 3 é maior que 1? É. Menos 3 sobre 2 é maior, tá à direita do menos 2, tá vendo? Tá aqui o menos 2. Aqui está o menos 3 meios. Menos 3 meios está à direita do menos 2. Ele é maior que o menos 2? É. E menos 5 sobre 2 está à esquerda do menos 2. Ele é menor. Se você fizer essa divisão, dá 1,5. Né? Menos 1,5. Se você fizer essa divisão, dá menos 2,5. Ou seja, o menos 2 está entre aqui o menos 1,5 e o menos 2,5, né, professor? Eu vou pegar a visão. A segunda coisa que eu quero que vocês percebam nessa reta numérica é um pouco sutil, mas sei lá, isso pode ser que seja útil para alguém, tá? Enfim, eu preciso falar isso. Vamos lá, aqui eu tenho o menos 3 e aqui eu tenho o menos 2. Existem infinitos números entre o menos 3 e o menos 2, né, pessoal? Isso, entre o menos 2 e o menos 1, existem infinitos números, tá legal? Entre esses dois. Por exemplo, aqui eu botei 3 meios, né? Menos 1,5, mas eu poderia botar menos 1,4, menos 1,42, menos 1,54, menos 1,538 e assim por diante, né, pessoal? Isso, existem infinitos números entre eles. É comum, é normal, além de saber disso, é comum, é normal a gente representar na reta numérica a coisa um pouco mais ajustada, próximo da onde. Então, pode ser que isso seja útil para alguém. Por exemplo, aqui eu sei que o ponto médio entre menos 3 e o menos 2, no ponto médio, na metade do caminho ali, né, pessoal? Isso, aqui é o menos 3, aqui é o menos 2, aqui é 2,5, menos 2,5. É o ponto, é a metade entre esses dois números. Sim, então eu tive o cuidado, a cautela de colocar mais ou menos no ponto médio desses dois. Perceba que esse aqui está mais próximo do zero, porque quando eu divido 1 sobre 5, eu acho 0,2. O 0,2, ele não está nem no ponto médio, nem mais para lá. Ele está mais próximo do zero, né, pessoal? Isso, 0,2, 0,1, e existem infinitos números aqui também. Então, o 0,2, de propósito, está mais representado próximo do zero do que próximo do 1. Porque se fosse 0,8, representaria mais próximo do 1. Pegou a visão? Vai, printa aí. Beleza, pessoal, vem pra cá então. Já coloquei aqui as três primeiras
questões, são 6 para a gente praticar e depois a gente fecha essa aula aí com chave de ouro, tá? Vamos lá, escreva o que representa cada símbolo. Se você prestou atenção no tico-tico, em cada detalhe dessa aula, você já recordou isso aqui comigo, já, né, pessoal? N ali, conjunto dos números naturais, depois inteiros, depois racionais. Isso é importante saber isso, tá? Então, conjunto, na edição eu dou uma acelerada nisso, beleza? Conjunto, aí aqui vem o conjunto dos números inteiros e aqui conjunto dos números racionais. Ok. Segunda questão fala o seguinte, observe os números 2 quintos, 9 menos 1, menos 4 sétimos, 5, 0 e 3. Quais são números naturais? Natural, o professor tem o 0, né, velho? E os positivos, né? Não isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Então, 0 vai estar aqui. O 3 também vai estar aqui. O 5 vai estar aqui. O 9 também. O menos 1 não, né, professor? Não. E os racionais também não. Não, tá? Então, a gente coloca aqui, olha, o 0, o 3, o 5 e o 9. Tá. Quais são números inteiros? Bom, acabei de falar para vocês logo na introdução da aula, né, que todo número, a gente tem o conjunto dos números naturais e no conjunto dos números inteiros, ele acaba englobando, né, pessoal? E isso, o conjunto dos números naturais, ele está contido dentro do conjunto dos números inteiros, tá? Então, vamos lá. Tem que ter tudo isso que tem na letra A e aí entra também os negativos. Os racionais não, né, pessoal? Não, só os negativos, tá? Então, a gente coloca aqui, olha, o menos 1, beleza? E repete isso aqui tudo. O 0, o 3, o 5 e o 9. Por fim, todos, né, pessoal? Isso. Quais são números racionais? Todos. Todos, tá? Todo número natural também é um número inteiro. Todo número inteiro é racional. Beleza. Vamos lá. Questão número 3. Aplique a regra dos sinais para a divisão e dê o resultado. Eu botei aqui o resolvido, caso você queira atacar daí, tá? É só para lembrar a regra dos sinais, professor? Isso, só para lembrar a regrinha dos sinais. Isso aqui é como se tivesse escrito assim, ó, menos 4 dividido por menos 3, né, professor? Isso. Aí você, poxa vida, cara, o professor Davi que falou disso logo durante a aula também, logo ali no início também, né? Pô, cara, a regra dos sinais para a divisão, a gente vê se os sinais são diferentes, mais com menos ou menos com mais, resultado negativo. Beleza. Se os resultados são idênticos, menos com menos ou mais com mais, o resultado é sempre positivo. Não precisa inventar nada não, tá? Então isso aqui vai dar mais, né, pessoal? Isso, cara. Conforme eu falei, botei aqui, né? Então o resolvido é só pra... Não é pra, assim, também não é pra dar o resultado, não é pra dividir não, né, pessoal? Não, pra dar o resultado como decimal, não. Aqui é só pra relembrar um pouquinho, tá? Regra de sinais. Beleza? Então vamos lá, menos 4 dividido, ou seja, menos 4 sobre menos 3. Positivo, né, pessoal? Isso, menos com menos, mais. A resposta é 4 terços ou, não tá errado não, tá? Mais 4 terços. Botar assim, professor, se eu quiser botar aquele sinal de mais ali na frente, tá errado não. Não, cara, para de bobeira, tá? Aqui, ó, menos com mais, menos, né, pessoal? Isso, menos 5 nonos, tá certo? Mais com mais é mais mesmo, isso, 3 quartos. Beleza. Aqui, ó, menos com mais, negativo, professor. Isso, menos 7 quintos. Tá legal? Aqui, ó, menos em cima, menos embaixo. Igual aquele ali, isso vai dar positivo, vai. Coloca ali 8 décimos. Tá legal? E por último aqui, ó, mais em cima, menos embaixo. Sinais diferentes, o professor Davi fica negativo. Menos 6 sétimos. Foi que foi? Vai lá, printa aí pra gente finalizar. Bora, pessoal, vamos fechar essa aula com chave de ouro. Escreva, questão número 4, escreva os números racionais na forma irredutível. Eu tenho aqui um resolvido, caso você queira printar para fazer sozinho ou sozinha, manda bala aí. Menos 6 sobre mais 18. Menos com mais, professor? Menos. Isso, já botei o sinal de menos. E o que é escrever de forma irredutível? Na verdade, é você dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, né, professor? Isso, cara, só isso. Tá legal? Então, eu divido em cima e embaixo, o numerador e o denominador, pelo mesmo, por números diferentes, não, cara, pelo mesmo número, tá? Então, divide por 2, o 6. Quanto é 6 dividido por 2? Professor, 6 dividido por 2 é 3, cara. Isso. Agora, divide por 2 embaixo. 18 dividido por 2, a metade de 18, 9. Tá legal. Agora, divide por 3. Por 3, 3 dividido por 3 dá 1. E 9 dividido por 3 dá 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9, tá? Não esquece de repetir o sinal de menos
tá bom? Ou seja, menos 6 sobre mais 18 é a mesma coisa que menos 3 nonos, que é a mesma coisa que menos 1/3, tá? Essa parte de divisibilidade, e de novo, repetindo, a parte de frações, tem gratuito aqui no canal, caso você necessite assistir, tá legal? Vamos lá, ali ó, mais com mais é mais, professor, isso. Então, 10 dividido por 4, vou botar o sinal de mais, beleza? Não quero botar, tem problema? Não tem problema nenhum, beleza? Subentende-se que é positivo, tá? Então, vamos lá. 10 sobre 4, eu vou dividir por 2 em cima e embaixo. 10 dividido por 2 dá 5, beleza. E 4 dividido por 2 é 2, tudo bem. Tem mais algum número que divida o 5 e divida o 2 e seja comum aos dois? Tem não, né, pessoal? Não. Eu posso dividir o 5 por 5? Posso. Mas não dá para dividir por 2. Não, o 2 dividido por 5 não, não. Eu posso dividir por 2 em cima e embaixo? Também não, pessoal. Ia dar 2,5 em cima, né? Já está escrita de forma irredutível, tá? Aqui a mesma coisa. Primeiro começa pelos sinais. Negativo com negativo. Davi aqui vai dar mais, né, cara? Vai, tá? E vai dar mais, beleza? E aqui vai dar menos, né? Mais em cima, menos embaixo, vai dar menos. Tá legal. Agora divide por 2, em cima e embaixo. Qual é a metade de 18? Professor, a metade de 18 é 9. Isso. Beleza. Qual é a metade de 48? Não é 24? 24 mais 24 não é 48? Ah, sim, professor. Isso. Beleza. Esse não é par. E esse aqui é. Se não é par, não dá para dividir por 2. A gente tenta o 3. Quanto é 9 dividido por 3? É 3, professor. Isso. Agora, quanto é 3 vezes 8? 3 vezes 8 é 24. Então, divide por 3 em cima e embaixo. Dividindo por 3 em cima dá 3. Dividindo por 3 embaixo dá 8. Tá aí, irredutível já. Show de bola? Por último aqui, a gente vai dividir por 5 em cima e embaixo, né, professor? Isso porque eu sei que 7 vezes 5 é 35, né, não, professor? É, cara, você sabe. Então, vamos lá. Divide por 5 em cima. Dá 1. Tá legal. Agora, divide por 5 aqui embaixo. Quanto é 35 dividido por 5? 7, professor. Isso, 7. 1/7. Tá legal? Não esquece de botar o sinal, tá bom? Mais em cima, menos embaixo. Positivo com negativo. Negativo. Questão de número 5, qual é o módulo de menos 3/8? Professor, o módulo desse número, o módulo de um número, pessoal, você pode sempre colocar assim entre barrinhas, tá? Mas você pode escrever por extenso, se você quiser, ou se for uma questão de marcar, tá? Tudo bem também. Mas pode escrever, o módulo de menos 3/8 é igual a... Tá legal? Não tem problema não, tá? Então vamos lá. O módulo sempre assim entre barrinhas, que a gente representa, tá? Então o módulo de menos 3 sobre 8 é igual a 3 sobre 8. Não me interessa o sinal. Não é que tem um sinal de mais aqui na frente, não, né, pessoal? Não tem nem sinal de mais, nem sinal de menos. É só o número 3/8 em valor absoluto. Beleza? Para finalizar, questão de vocês, o oposto de menos 1/3. O oposto, professor, é aquele número com o sinal trocado. Isso, o simétrico. É esse cara aí com o sinal trocado. Isso, pelo amor de Deus, é só marcar mais 1/3. Mais 1/3. Letra C, eu espero que vocês tenham entendido tudinho, cara, dessa primeira aula introdutória, tá legal? Deixa um like aí, se inscreve aí no canal, tá bom? Na aula de número 2, a gente continua essa resenha e, como eu sempre faço aqui no canal, em algum momento a gente gira a chave e começa a subir de nível para dar atenção ao pessoal que está se preparando aí, principalmente para vestibulares e concursos militares. Valeu? Até mais. Tchau, tchau.